Olá, estamos em mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello. Eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. E hoje nós temos um tema que está super em alta, não só na nossa cidade, na nossa região, no estado, mas no país. O golpe do falso advogado. Nos acompanhe e verifique como ele está acontecendo e como vocês podem evitar de cair no golpe. Doutora Daiane, você, como advogada, nos explica o que seria exatamente esse golpe do advogado. O golpe do falso advogado é uma fraude que criminosos entram em contato com pessoas que realmente têm processos. Esses processos são reais. Esses criminosos, eles têm acesso aos tribunais, ficam acompanhando ali todos os processos que são encaminhados, eles tentam ter acesso ao máximo de informação possível. Hoje tem vários mecanismos, inclusive acesso que esses criminosos pagam para ter acesso a essas informações. Então, eles entram em contato com essas pessoas, também eles utilizam um mecanismo de acesso, onde eles conseguem ter acesso às informações pessoais dessas pessoas. Existem empresas que comercializam esses dados, eles têm acesso ao telefone, por exemplo, da vereadora, vai entrar em contato contigo, te dizendo, aqui, Daiane Mello, é o advogado tal, e a gente tem uma novidade no teu processo, o teu processo se encerrou, você ganhou. Né? E a pessoa ali fica numa alegria. Imagine um processo durando há 5, 6 anos, ou um processo que há pouco tempo foi encaminhado, porque é tanto dos processos antigos quanto dos novos, né, que eles entram em contato, e a pessoa fica eufórica, eu ganhei o processo, né? E a partir daquele momento, com aquela emoção que ganhei, estou perto de ganhar um dinheiro ou resolver o meu problema na justiça, entra a ação do criminoso, quer dizer que tu tem que pagar uma taxa judiciária, a taxa para encerramento do processo e para liberação dos valores, e ele te manda ali um documento que é como se fosse realmente da justiça, com o logo, com o teu nome, dizendo o valor, e a pessoa, infelizmente, ali naquela emoção, ela não toma as devidas cautelas naquele momento e com aquela emoção em alta, ela realiza o pagamento. Doutora Daiane, tu falou então que eles entram em contato falando de dados reais, né? Reais tanto da pessoa quanto do processo, isso? Exato. Os dados são reais, esses processos existem na justiça, e quando eles acionam essas pessoas que têm o processo judicial, eles se utilizam da foto do advogado, eles pegam a foto, vai lá no Facebook e no Instagram, vê a foto mais atual daquele advogado e utiliza a foto do advogado, né? Ou até o próprio logo do escritório. A única informação disso tudo que não fecha é o número do telefone, mas aquela pessoa que está recebendo a mensagem, ela identifica a foto e diz, não, realmente é o advogado que cuida do meu processo, é o escritório que cuida. Porque geralmente o cliente, ele fica imaginando assim, não é o advogado, porque ele tem todos os dados ali, eles passam toda a informação, o teu nome completo, o teu CPF, contra quem é o processo, o que tu tá pedindo no processo. Então, todas as informações quando chega para a pessoa que é alvo, que é vítima, tá chegando a informação com muitos dados para ela. Sim, Então, praticamente completa, assim. então ela não consegue, num primeiro momento, de forma imediata, entender que é uma prática de um criminoso por trás daquela informação ali, né? Certo, doutora Daiane. E se esses dados realmente são reais, né? Tanto das pessoas quanto da questão dos processos, como esses golpistas, essas pessoas que fazem ali o golpe, elas têm acesso a esses dados, a esse processo? Não seria um processo que não seria público? Como que se dá essa troca de informação e esse acesso a essas informações? Isso. Então, nós temos hoje na justiça os processos que tramitam em segredo de justiça. Então, esses os nossos clientes não estão sendo alvos de golpe, porque eles ficam em sigilo. Só tem acesso àquele processo realmente os advogados que estão cadastrados, que são processos que envolvem menores e processos ali que tramitação na vara de família, né, que são divórcio, né, discussão de alimentos. Então, esses processos ainda não estão sendo objetos. Os processos que estão envolvidos são processos que são públicos, que não tem uma matéria que exige um sigilo, um segredo de justiça que o juiz declara e que ninguém vai ter acesso e só os advogados cadastrados. O que a OAB conseguiu fazer relativo a muitos golpes, porque desde 2024 nós estamos numa crescente de alvos, né? Os advogados, os golpes, eles existem hoje em todos os âmbitos. A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar o nosso podcast, mas focado no advogado, ele existe ali desde 2024, ele vem numa crescente. O ano de 2025 a gente teve um histórico muito recente, muito alto, e a OAB tomou uma atitude, entrou com uma ação judicial para que se execute medidas relativo a isso, né? Que se tenha uma maior efetividade e, inclusive,
do aplicativo WhatsApp, que hoje se utiliza de fotos, né, das pessoas. Então, os advogados que têm processo judicial também precisam tomar certos cuidados, que eles conseguem ter alguns cuidados, né, sempre cientificar os seus clientes ali que precisam acessar o número do telefone correto, né. Mas falando sobre o processo público, a maioria deles é público. Um processo contra o INSS, um processo que tu busca uma indenização, né, um processo civil, um acidente de trânsito, de cobrança, ele não é em sigilo, ele é público, então qualquer pessoa vai ter acesso, né? E às vezes a gente também tem que pensar que o criminoso aqui, às vezes ele está munido também de pessoas que são capacitadas, tem advogados envolvidos nisso, né? Porque o advogado ele tem os meios de acesso dentro desse sistema, onde ele acessa inúmeros processos, como, né, também essa rede criminosa consegue comprar acesso em alguns sistemas, por exemplo, o Jus Brasil hoje, que qualquer pessoa pode fazer um cadastro na Jus Brasil e ter acesso a íntegras de processos, a inteiro teor. Então, ali o golpista, né, que está praticando essa fraude, ele vai ter elementos necessários para ele te dar aquela informação no ato, que ele coloca um textinho padronizado, meio que eles seguem um padrão parecido um para com o outro, né? Para a maioria das pessoas, eles já estão padronizados. Então, tem alguns sites que eles conseguem ter acesso, né? Então, é dessa forma que infelizmente são sites oficiais, regulares. O Jus Brasil é muito utilizado pelos advogados hoje, né? Que a gente consegue várias decisões, a gente consegue descobrir processos, às vezes para fazer uma investigação melhor, para encaminhar uma demanda ou dar um parecer para um cliente. Então a gente se utiliza dessa ferramenta e ela é paga mensalmente, e inclusive quando tu paga, tu tem uma ampliação de dados maiores. Sim, então, eu acho que é aí que esses criminosos eles atuam com algumas ferramentas. Existem outros sistemas também, que são sistemas que são pagos e que tu tem acesso a dados das pessoas. Então, eu tenho acesso ao teu telefone, à placa do teu carro, ao teu endereço, se tu é aposentado, se tu tem um risco no teu CPF ou não tem. Então, existem sites hoje, por exemplo, o SPC Serasa, que uma empresa ali, ó, abre um CNPJ e quer fazer uma inscrição no CDL de Caxias, por exemplo. Tu vai ter acesso. Claro que ali quando tu acessa, o dado é confidencial e tu tem que utilizar da maneira correta. Esse é o contrato que tu tem com o CDL. Mas, como alguns utilizam correto, outros utilizam como bem entendem. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que é uma sofisticação até no golpe, né? Ele não é um golpe por si só, eu leio um documento aqui, não. Tem o acesso a informações importantes que são conseguidas muitas vezes através de compra de lista, através de compra de um usuário para utilizar naquele aplicativo, naquele site, enfim, né? Então, é Doutora Daiane, trazendo para tua realidade, né? Para a realidade do escritório, enfim. O que vocês trazem como situações de alerta para essas pessoas que muitas vezes são vítimas, né, de golpistas, inclusive golpistas que se passam por falsos advogados do próprio escritório de vocês, enfim. O que tu diz para as pessoas terem atenção, ligar aquele sinal de alerta mesmo? Isso é. O ideal sempre que a pessoa for acionada, né, ali no WhatsApp, trazendo informações do processo, dizendo que ela tem que pagar algo, primeiro, ela tem que se certificar se aquele telefone, aquele contato que chamou ele, trata-se de um contato oficial do escritório. Do escritório que a pessoa contratou, do advogado que ela contratou, né? Se certifica disso, né? O advogado, cada vez mais, ele está sinalizando sempre o cliente, ó, esses são os nossos contatos oficiais. Aqui nós temos por essa prática, nós temos 2 telefones, e quando o cliente sai da sala, a gente sinaliza. Esses são os nossos contatos oficiais, e o senhor só responde por esses 2. Se outro telefone acionar o senhor desconfia e vem aqui. Então, a gente já inicia por aí. Mas a gente sabe que não são todos os escritórios hoje que têm portas abertas, que são de forma física. Hoje o mundo mudou, a gente tem muita coisa digital, tem advogados que atendem o Brasil inteiro. Então, aquela pessoa que está sendo acionada para pagar uma taxa, uma guia, de um valor, ela precisa suspeitar de algo. Ela tem que entender se realmente é o escritório que ela contratou, é o advogado dela que está acionando, né? Ela chama ele e realmente confira se isso procede. Na maioria dos casos, são telefones diversos, são outras pessoas que estão acionando, o valor que vai cair não vai cair na conta do advogado que tu contratou, então isso também é um segundo elemento que a pessoa precisa entender, né? E a maioria dos advogados hoje não estão solicitando pagamento via WhatsApp, né? Quem tem escritório presencial está chamando seus clientes de forma presencial para fazer o fechamento, ó, aqui foi positivo, o senhor ganhou. Muitos casos, Daiane, não sai o Pix para a conta da pessoa. Sai uma ordem judicial para ela ir no banco, receber, junto com o advogado. Então, às vezes, não vai ter um dinheiro já caindo na conta dele à disposição, né? Ele vai junto com o advogado. Né? O caso das demandas contra o INSS.
né? O advogado vai junto com o cliente dele receber. É dessa forma que funciona. Na maioria, quase 90% dos casos é desse trâmite. É difícil ter um caso em que entrou na conta do advogado, o advogado vai acionar o cliente e vai cair na conta e ele vai passar para a conta do cliente. Não, o processo é o contrário. Nós vamos ir no banco, o cliente vai repassar para o advogado. Mas, se existir um caso desse, sempre a pessoa que tem que tomar de alerta é realmente sempre se certificar se são os contatos oficiais do advogado que ele contratou. Isso é uma informação bem importante, a questão do telefone, né? A gente escuta muitas pessoas falando que clonaram o telefone. Na verdade, não é que clonaram o telefone, né? A gente tinha até um golpe antes que se pegava se a pessoa passava um código e tu conseguia acessar o telefone dela com o mesmo número. A partir daí, as operadoras começaram a criar um mecanismo para ser bloqueado isso e não ser dado o telefone. É pego a foto, né? E as informações, o logo, enfim, e colocado num outro número de telefone. E daí a pessoa aciona. Às vezes, muitas vezes, tu é de uma cidade e o prefixo do telefone é de outra cidade, né? Então, essas maneiras. E o que a gente tem que sempre cuidar, isso em todos os aspectos, como a doutora Dani falou, a gente está falando do golpe do falso advogado, mas o golpe existe de muitas outras maneiras, né? Seja através de uma compra no Mercado Livre, seja através de um veículo, de um outro serviço, de uma loja, enfim, tem muitos outros golpes. Então, tem que cuidar aquelas falas que tem que ser naquele momento. Por quê? Porque tu tem que fazer aquela urgência, né? Aquele senso de urgência. Até mesmo a questão de sequestro de familiares, que às vezes fazem tudo isso, né? Verificar, tentar ligar para a pessoa, tentar ligar para o escritório, porque se o número que tu tá ligando não é o mesmo que tu sempre conversa com o pessoal do escritório, tu liga no telefone do escritório para tu verificar se existe alguma situação, né? Então, esse senso de urgência, muitas vezes, já tem que sinalizar para ti que tem alguma coisa de errado. Isso, falou em urgência, é sinal de alerta. Mesmo que o advogado esteja cobrando, às vezes, algum valor do seu cliente no WhatsApp, não vai ser uma urgência. E quando a gente está falando de golpe, ele tem um senso de urgência. O golpista, ele precisa te manter ali ativo, conversando com ele, até tu realizar aquilo que ele precisa. E também, em nenhum momento, a pessoa precisa passar senha de banco e dados bancários para o golpista. Isso é muito importante. Né? E muitas pessoas, o golpista, ele tá cada vez, é uma fraude criminosa, são criminosos profissionais que cada vez mais eles melhoram a forma do golpe. Então, eles vão te acionar, eles vão fazer chamada por vídeo e eles vão te auxiliar no teu próprio celular, como tu acessa a tua conta, mostrando para ele, dando os dados. Então, o golpe, ele cada vez mais ele é mais profissional, porque o mecanismo, a tecnologia e a informação, ela tá num clique na palma da nossa mão, que é o celular. Verdade. E outra situação também que tu trouxe um pouquinho, doutora Dani, mas a gente não esmiuçou, tem a situação do Pix para se pagar alguma coisa, mas tem a questão da guia, né? Que eles montam uma guia lá bem certinha, como se fosse um logo do tribunal e tudo mais, e é golpe, né? É golpe. Eles formulam a guia e essa guia vem de todos os tribunais, né? Outro dia a gente atendeu uma pessoa que a guia era de São Paulo e ele queria entender que dinheiro que ele tinha para receber e que ele tinha que pagar aquela taxa. Imagina que essa pessoa, ela chegou aqui com uma emoção, que ela tinha dinheiro para receber, que ela queria entender o que ela ia receber. Na verdade, ela não tinha nada para receber, ela não tinha nenhum processo em São Paulo, ela não tinha R$1 para receber, e aquilo ali era um golpe. Nem as guias do tribunais são assim. As guias hoje do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não tem o logo que eles colocam. Eles nem fizeram parecido para quem consegue identificar esse documento. Né? Hoje o tribunal aceita Pix. A gente tem o pagamento das guias de custas hoje, tem processos que tem custas a pagar e o tribunal aceita Pix. Mas se a pessoa for fazer o Pix, vai cair na conta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E não vai cair muitas vezes em CPFs, no João, né? na Maria, na Camila de Jesus, que a gente já viu, né? Eu não sei o que é lá o sobrenome, que a gente já viu aqui várias pessoas que fizeram o pagamento dessa guia aí que caíram para nomes aleatórios, CPF. Doutora Daiane, alertamos as pessoas, né? Demos os sinais aí de alerta para ela não cair no golpe. Mas vamos dizer que a pessoa caiu no golpe. Quais que são os passos, o passo a passo que ela deve fazer para, no mínimo, deixar isso registrado e tentar reaver os valores que ela depositou ou pagou, enfim? No momento que ela percebeu que ela caiu no golpe, ela precisa agir com o máximo de urgência. Printar as conversas para que esse criminoso não apague, não exclua. Printar o número do telefone que acionou, né? Ela tentar guardar esse contato ali. Correr na delegacia, fazer um boletim de ocorrência e depois, com esse boletim de ocorrência em mãos, ir ao banco na tentativa de fazer o estorno desse pagamento. A gente sempre dá essa ordem, porque chegar no banco sem o boletim de ocorrência,
o que o gerente vai dizer? Tu perdeu. E o importante é que a gente tenha um boletim de ocorrência, que quando a gente estiver na frente do gerente com o boletim de ocorrência, ele vai ter que praticar algum ato na tentativa de fazer realmente o estorno. Se a gente faz sem um boletim de ocorrência, ele não vai fazer nenhum esforço. Sim. Né? Mas a gente tem que ir lá para tentar ver se essa pessoa consegue reaver. Porque como tem valores baixos, a maioria dos casos são valores altos. R$ 1.000, 1.500, 3.500. Então, são valores expressivos. São muitas pessoas de forma diária caindo no golpe. Então, é um número bem, bem significativo. E, às vezes, a gente está falando da maioria das vezes que esse golpista está atingindo pessoas mais vulneráveis. Pessoas que não têm tantas condições. Pessoas ali que não têm tanto conhecimento para identificar que realmente é um golpe. Toda vez que tem senso de urgência, a gente desconfia até de uma loja que quer nos vender com pressa. Isso aí. É como se for comprar um carro e o garagista tá te tocando o carro com pressa. Opa, esse carro aí deve ter um pepino, né? Já começa a ficar ali meia desconfiada. Então, o que eles tentam atingir é um público com mais vulnerabilidade. E que muitas vezes pede dinheiro emprestado, né, para pagar esse golpe. E aí, o que acontece? Essa pessoa vai pedir dinheiro emprestado, dizendo que eu preciso pagar o advogado. E logo te devolvo, porque eu já ganhei o meu processo, só que eu tenho que pagar toda a taxa. Né? E as pessoas que são pedidas também tem que ligar o sinal de alerta, né? Dizer assim, opa, não é que eu não queira te emprestar, mas dá uma olhada e ver se é mesmo, né? Se é golpe, né? Outra situação, doutora Daiane, que a gente fala é que nem sempre essas pessoas, né, conseguem reaver os seus valores, né? Isso tem que ficar claro, né? Por mais que ele seja um golpe, que seja registrado, esses golpistas, como a gente falou, eles melhoram o sistema deles a cada momento. Então, além de conseguir muitas informações, ter os dados dos processos, eles ramificam esse negócio. Para eles é um negócio, né? Uhum. Reaver esses valores é bem difícil. A pessoa ela faz então um boletim de ocorrência, né? Então se inicia uma investigação ali na delegacia, já como tantas outras que estão lá em andamento, e essa pessoa aí que ficou no prejuízo, né, pode entrar com uma ação judicial, mas muitas vezes as pessoas que foram direcionadas, vai se olhar o nome da pessoa que foi direcionada ali, o comprovante do Pix, né, o CPF que foi direcionado para a pessoa, essas pessoas elas não têm nada. Então fica difícil essa pessoa reaver esse valor. Realmente é uma frustração porque ele não consegue reaver valor. Doutora Daiane, a orientação que a gente pode deixar para as pessoas é sempre deixar estabelecido um canal direto com o seu advogado, né? Os escritórios estão fazendo isso, como tu disse, né? O de vocês fazem sempre isso, dizendo, ó, esses são os nossos canais oficiais, e a pessoa que está recebendo essa mensagem, que ela verifique, é o telefone? Não é. Não é, eu vou tentar ligar no telefone, né? No telefone oficial. Vou até o escritório se existe essa possibilidade, para tentar minimizar essa possibilidade de golpe, né? Exato, cada vez mais os clientes precisam, né, salvar os contatos dos seus advogados, tanto do fixo quanto do celular, e entender que se for alguma coisa relativa ao processo de informação, é por aquele canal ali que o advogado vai acionar. Sempre se certifique disso. Essa é a orientação que a gente dá, seja para qualquer advogado, é sempre que a pessoa que está sendo objeto ali do alvo do golpe, ela precisa cuidar do telefone que está sendo acionado. Né? E na dúvida, vá ao escritório de forma pessoal. Nós já tivemos um caso aqui que a pessoa conseguiu se sair do golpista. Ela disse assim, já que eu tenho que pagar e eu vou receber, eu vou ir pessoalmente. Chegou aqui e eu disse, não tenho horário marcado. Tenho sim, tá aqui a mensagem. Disse que era para mim vir tal horário aqui. Uma pessoa que não era da cidade de Caxias do Sul e veio, agora eu lembrei desse caso. E ele veio aqui e quando a gente se deparou, era ali o golpista. Ressaltando sempre que para liberar dinheiro na justiça não se paga taxa. O juiz não vincula liberação de valores. O meu processo eu ganhei e agora a outra parte pagou e vai ser liberado para mim. Não existe uma vinculação, eu pago para depois liberar. É como se eu fosse no banco pedir um empréstimo e o banco quer uma entrada, sendo que eu estou pedindo empréstimo porque eu não tenho dinheiro. Então é a mesma lógica aqui. As pessoas têm que desconfiar quando pedem dinheiro para liberar outro valor. Isso aí, e não fazer nenhum tipo de depósito de dinheiro, transferência, Pix ou até mesmo pagamento de guia. Verifique com o seu advogado. É um advogado que eu não estou conseguindo contato. Nada é urgente neste momento, como a gente falou. Se é tão urgente, você se desloca até o escritório, você tenta contato com o escritório, mas não faz depósito, né? E não faz nenhum tipo de pagamento quanto a isso. Falamos hoje no podcast Informação é Poder sobre o golpe do falso advogado, um golpe crescente no nosso país e que nós estamos tentando, ao menos, alertar as pessoas, conscientizar elas para que fiquem sabendo mais sobre isso e não caiam nesse e em outros golpes.
Continue nos acompanhando nas redes sociais para mais informações como essa. Informação é poder.